Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos passar para vocês o treinamento referente ao processo de atendimento ao paciente. Então, eu vou passar o passo a passo, informando todas as informações, tudo que é extremamente importante para o atendimento ao paciente. Então, pessoal, dentro do processo de atendimento ao paciente, existem algumas etapas que são extremamente importantes. Quais são essas etapas? A primeira etapa é a etapa de conhecer o perfil desse paciente. Quem é esse paciente? Quem que eu vou atender, né? Como ele age, o que ele espera do nosso atendimento, qual que é a perspectiva dele de atendimento. Depois tem o processo em si do atendimento, a abordagem, a sondagem, os benefícios e a negociação e fechamento. Então, essas são as etapas do que o paciente passa, né, até fechar a venda, né, fechar o processo aqui conosco. E isso é extremamente importante a gente entender, né, esse processo desse paciente dentro do laboratório. A gente criou aqui uma etapa mesmo, um processo, um passo a passo. O primeiro processo é o recebimento desse paciente na porta, né, na portaria. E o porquê que é importante esse recebimento desse paciente na portaria? Porque o recebimento ele tem que ser um recebimento muito bom, porque é o primeiro momento que aquele paciente tem contato com o nosso laboratório. Então, quem tem a pessoa na portaria para estar recebendo, tem que receber com um sorriso, tem que perguntar o nome, tem que falar o seu nome. É importante que essa pessoa também, ela seja uma pessoa agradável, possa entender as pessoas. Então, é uma gestante, ela vai dar uma ficha de gestante. É um idoso, ela vai passar uma ficha de idoso. Ela ter esse cuidado, ela questionar se é uma guia, né? Se é um plano de saúde. Se é plano de saúde, a pergunta tá com a guia, tá com a carteirinha. Porque se a pessoa não tiver, ela tem como se organizar até ser chamada para estar com esses documentos. Você consegue pegar pelo celular? Porque a gente pode conseguir imprimir essa guia, fazer tudo pelo celular e não dispensar esse paciente. Então, é extremamente importante que essa pessoa que receba seja uma pessoa que vai receber aquele paciente da melhor forma possível. Depois é a abordagem, né? Verificar essas documentações ali na recepção, né? A sondagem, chamar o paciente pelo nome, né? Entra em ação a primeira vez, é a primeira vez que ele está ali, é o primeiro momento dele. Então, tem todo esse processo de sondagem. Às vezes, tem de cadastro, que é extremamente importante, a negociação, ressaltar os benefícios, o fechamento, que é a coleta, e o pós-venda, que é levar ao café e pedir a pesquisa de opinião. Pesquisa de opinião, gente, não é algo contra vocês. Pesquisa de opinião é extremamente importante para a nossa melhoria. Quanto mais pesquisa de opinião tiver, melhor. Por quê? Porque eu sei se está funcionando, se não está, se a recepção está indo bem, se a coleta está indo bem. E se tiver que melhorar, o paciente falando fica mais fácil da gente resolver. Então, é muito importante que as pesquisas de opiniões sejam respondidas. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse perfil do paciente? Então, vamos lá. Nós temos o paciente visual, que é aquele paciente que ele preocupa com a própria imagem, aquele paciente que está tudo bonitinho, que é a pessoa bonita de se ver, porque ela é preocupada com a imagem dela. E ela vai olhar tudo ao redor dela, ela é visual. Então, ela vai ver se a sua mesa está organizada, se está tudo bagunçado. Ela vai olhar se o laboratório está limpo, ela vai observar a área da coleta. Por isso que é extremamente importante que tudo esteja limpo e organizado, porque eu não sei quando eu vou atender um paciente visual. Então, é melhor a gente pecar sempre pelo excesso. Nós temos o paciente auditivo. Normalmente não se preocupa com a aparência, ele está preocupado em ouvir e se preocupar com você. Ele é aquele que vai dar o bom dia, vai gostar de receber um bom dia. É aquele que vai gostar de ouvir histórias, de conversar, vai ser um bom ouvinte. Então, é uma pessoa que ela está preocupada com a harmonia daquele ambiente. Se aquele ambiente é um ambiente que está todo mundo sorrindo, se as pessoas estão bem, mais nesse sentido.
Nós temos o paciente sinestésico, equilíbrio entre o visual e o auditivo, aprecia contato físico, tanto quanto aperto de mão. É aquele paciente que gosta de pôr a mão, ele gosta de contato, ele gosta de estar próximo das pessoas, ele é sinestésico. Então, é aquela pessoa que às vezes ele conversa pondo a mão, né, tocando nas pessoas. E aí a gente precisa entender isso também. Eu sei que no ambiente da saúde a gente tem que tomar um cuidado e tudo, mas a pessoa nem faz por mal, né? E aí, às vezes, a gente fica lá meio que com cara ruim e tudo, então tem que tomar esse cuidado para a gente se policiar, porque aquilo é da pessoa. Tem um paciente que ele é pragmático, ele usa a razão para comprar, ele vai direto ao ponto e se irrita com o vendedor falante. É aquela pessoa certinha, pragmática, metódica. Então, gente, não adianta ficar falando demais. Ele quer chegar, fazer o que ele veio fazer e pronto, ele vai fazer um orçamento. Não adianta você ficar falando que o laboratório é ótimo, que o laboratório faz, que o laboratório acontece, que ele não quer saber disso, ele quer saber do orçamento. Você vai perguntar para ele a forma de pagamento. Ele vai ver se está dentro da expectativa dele, não, e pronto. Ele é aquela pessoa mais séria, é na dela e pronto. Às vezes vai dar um sorriso, às vezes não. Nós temos o paciente analítico. O que que é isso? É aquele paciente que gosta de analisar tudo. Então, ele não tem pressa para comprar. Seu tom de voz é constante, gesticula e se mantém reflexivo. Aprecia tabelas, gráficos, informações técnicas e números. Então, é extremamente importante entender que é aquele paciente que vai preocupar qual é o maquinário que tem aqui, quais são os aparelhos que a gente utiliza. Ele vai se preocupar qual é o nosso laboratório de apoio, ele vai se preocupar, né, com o nosso trabalho em si, qual que é a certificação que a gente tem, porque ele é analítico, ele gosta de analisar dados, informações. Nós temos o paciente afável, que é aquele paciente muito calmo, tranquilo, que fala baixinho. E esse paciente, às vezes, ele pode não gostar do que está acontecendo, mas esse você não vai ficar sabendo, porque ele não gosta de desagradar ninguém. Então, é extremamente importante tratar todos muito bem, porque esse paciente, se não for bem tratado, a gente vai saber só depois. Uma pesquisa de opinião, às vezes liga para uma reclamação, mas ele não vai falar, ele vai sorrir, continuar ali, mas dentro de uma perspectiva, porque ele é muito tranquilo, muito afável. Nós temos também um paciente que é expressivo, que gosta de conversar, que gosta de história, de informalidade, que compra baseado no relacionamento. Então, é aquela pessoa que gosta do outro. Então, é aquela pessoa que fala alto, que sorri, que é conversador. Então, é extremamente importante entender que esse paciente, às vezes, quer conversar mais, quer criar um relacionamento. E ele não vai comprar porque tá barato, porque tá caro, porque tem a ISO, porque não tem a ISO, porque tem um maquinário X ou um maquinário Y. Ele vai comprar porque ele gosta de você. Então, é importante criar vínculos com essas pessoas. Temos o paciente agressivo. Gente, o paciente agressivo, ele está agressivo, ele não é uma pessoa agressiva. Ninguém acorda de manhã e fala, nossa, estou com ódio de todo mundo, vou acabar com o mundo. Não, a gente acorda de manhã e às vezes a gente não está bem, mas não quer matar ninguém. A gente está simplesmente não muito bem, quer ficar no nosso canto. Paciente agressivo é aquele paciente que alguma coisa aconteceu, fugiu do controle e ele está muito nervoso. Quando uma pessoa está agressiva, ela quer colocar você no mesmo nível que ela. Ela quer que aquela raiva, aquela fúria também passe para você e que vocês entrem, né, tipo em homeostase, que vocês fiquem em equilíbrio. Só que se isso acontece, gera briga, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, a pessoa que está agressiva, a primeira coisa que a gente precisa internalizar é manter a calma. Segunda coisa é tirar ela do palco. Quanto mais palco, melhor para ela, mais atenção ela vai chamar. Ela está com raiva, ela quer chamar a atenção. Então, ela precisa sair daquele palco. E aí é você se colocar e só ouvir. Você vai ouvir, compreender, fala, compreendo, concordo, não vai discordar de nada, concordo. E aí você vai se colocar à disposição daquela pessoa. Ó, eu sou Nayara, eu sou a responsável pelo setor de RH, estou aqui à sua disposição e vou resolver o seu problema. Pode ficar com o meu contato, né? Amanhã, no final do dia, eu te dou um retorno do que nós vamos resolver para você. Então, é esse o processo, né? É acalmar a pessoa, mas mostrar para ela que vai resolver o problema dela. Ela está agressiva porque algum problema aconteceu. Que é diferente do paciente mal educado. Ele é mal educado. Ele não está, ele é. É uma pessoa grossa, ele não está muito aí. É aquele, faz orçamento. Ah, não sei o quê. É aquela pessoa que quer
É o jeito dela. E aí, o que que é importante a gente entender? Que essa pessoa, quando ela é mal educada, ela quer esconder algo. Não adianta a gente ser muito afável, muito bonzinho com essa pessoa, porque ela vai achar que a gente quer descobrir o que ela quer esconder. Então, a gente precisa ser normal. A gente vai tratar essa pessoa com naturalidade. Nada demais. A gente não vai querer ser demais, bonzinho demais, educado demais. Não, natural e vai estar dentro do que precisa, né, do que ela espera ali. Nós temos o paciente silencioso, e para esse paciente que é mais tímido, mais caladinho, que tem mais vergonha, a gente vai fazer perguntas abertas. Não é assim, você vai ser atendido pelo plano? Não. Qual que é o plano que você utiliza? Porque aí você consegue pegar mais informações dele, para a gente saber até quem é esse paciente. Como é que eu sei que ele é caladinho? Ele é monossilábico, gente. Ele vai responder sim, não, e não vai te dar muita informação. Então, você precisa fazer informações mais abertas. Qual que é a melhor forma de pagamento? Ou você vai pagar à vista? Você vai falar sim, não. Qual que é a melhor forma de pagamento? Então, precisa trazer essas perguntas mais abertas para esse paciente. Nós temos o paciente convencido, que é aquele muito vaidoso, que se acha importante, que é aquele que se acha a última bolacha do pacote. E aí a gente tem que entrar na dele. Ele fala que ele é muito, ele é mesmo, e deixa ele continuar achando que é. Porque se a gente faz o contrário, ele vai se sentir que você está maltratando ele, que você está sendo mal educado. Então, se ele falou que é assim, é assim. Paciente simpático. É aquele paciente muito educado, sorridente, tranquilo, mas não é aquele paciente como o afável, que vai falar baixinho, que vai ter medo de maltratar as pessoas. Não, se ele gostar, ele vai falar, e se ele não gostar, ele também vai falar. Então, seja também simpático, ele também espera essa reciprocidade, né? Que você seja simpático com ele também. E nós temos o paciente confuso. O paciente confuso ele não sabe muito bem o que ele quer. E aí você precisa dar informação para ele, né? Para que você tenha uma facilidade maior de passar para ele o que precisa ali. Então, una ele de informação. Leve o maior número de informações para que ele possa entender a melhor forma do trabalho, como que funciona, o que ele espera. E, se possível, esse paciente mais confuso, documente as informações, né? Se for o caso, escreva, ou se for pelo WhatsApp, deixe muito clara a informação, para que as informações fiquem claras para ele, porque ele é um paciente mais confuso, ele é um paciente que tem mais dificuldade. Então, eu vou dar mais informação, mas também eu vou me resguardar um pouco, ok? E aí, nessa brincadeira, é pensar como a gente atenderia esse paciente. Como que a gente pode atender um paciente mais nervoso, ou um paciente mais afável, ou um paciente mais expressivo? Então, por exemplo, como que eu vou reconhecer e atender? Um paciente mais expressivo. Eu vou sorrir mais, eu vou me gesticular mais, eu vou mostrar para ele que eu estou mais próxima dele. Como que eu vou saber que ele é assim? Porque ele também ele vai ser sorridente. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Oh, não sei o quê. Ele é uma pessoa mais falante. Nara, como que eu não vou conhecer se ele é mais convencido ou mais expressivo? O paciente convencido, ele fala de si. Nossa, mas eu vi aqui porque aqui é o melhor laboratório, para mim o melhor. Entendeu? Ele fala mais de si. Ele vai se conectar. E é a forma de conversar, não é você também sendo muito expressivo, é você concordando com esse paciente convencido, falando, não concordo, não, você tem razão. Ele quer ter a razão. Simplesmente isso. Esse paciente afável é você também abaixar um pouco o tom de voz, né? Falar mais tranquilo, mais sereno, mais calmo, que é o que ele espera de você, né? A expectativa dele também é voltada para esse processo. Agora, falar do atendimento humanizado. Como que funciona esse atendimento humanizado? Tratar as pessoas individualmente. Mesmo realizando exames iguais, cada paciente é uma pessoa única e tem uma experiência que será diferente. Então, vamos pensar, gente. Cheguei às 6 da manhã, fiz meu primeiro atendimento. Tô bem, a noite foi boa, tô de bom humor, atendi muito bem. Vai chegando lá para, sei lá, 1 hora da tarde, que é o horário que eu vou embora, eu tô doida para ir embora. O meu último atendimento é de qualquer jeito. Eu atendo de qualquer jeito.
Só que eu preciso pensar que esse paciente que chegou também às 13 horas, que era o horário que eu iria fazer meu revezamento e iria embora, foi a primeira vez que ele foi no laboratório. E ele não teve o meu melhor como o meu das 6 horas teve. Será que ele volta? Será que ele ficou feliz com esse meu atendimento? Eu preciso ter isso em mente. O atendimento, ele precisa pensar, a gente precisa pensar que é a primeira vez que aquela pessoa está sendo atendida. E na coleta em casa, a mesma coisa. A gente precisa pensar que aquela coleta, a pessoa abriu a casa dela. Ela colocou o íntimo dela para que eu fosse lá. Então, eu preciso ter esse cuidado de pensar como que vai ser esse atendimento. Ah, mas eu tive que sair no sol, com essa malinha aqui, ninguém merece. Mas é a primeira vez, às vezes, que ele está sendo atendido ali. Qual que é a expectativa que ele tem? Às vezes, todo mundo falou bem do laboratório, e aí eu fiz um atendimento péssimo, caiu por terra tudo aquilo que foi falado. Então, preciso ter cuidado com esse atendimento, precisa ser um atendimento, olhar para aquela pessoa, como que eu queria ser atendido? Todo paciente que eu for atender, eu tenho que pensar que pode ser a primeira vez que ele está sendo atendido ali e como eu gostaria de ser atendido. Atender o outro é olhar muito para si também. E é importante, principalmente, vocês das unidades, definir um bom atendimento. Como que é um bom atendimento? O que que se faz um bom atendimento? Então, chega um paciente. Olá, tudo bem? Qual que é seu nome? Ah, meu nome é Nayara. E o seu? Entendeu? Perguntar, pontuar as pessoas. Então, por exemplo, eu vou perguntar o nome e vou me apresentar. Oi, bom dia. Qual que é seu nome? Nayara. Ô, Nayara, eu sou a Camila, né? Camila tá aqui comigo, eu sou a Camila. Como que eu posso te auxiliar? Ah, eu vou fazer esse exame aqui. Você vai pegar para fazer o exame, ela quer fazer o orçamento, por exemplo. Queria que você fizesse o seu orçamento. Aí você vai fazendo, esses exames você precisa que sejam entregues hoje? Não precisa, eu queria que fosse entregue o mais rápido possível. Você já tem uma informação. Ela precisa o mais rápido possível. Talvez o valor não é o mais importante, ela precisa de agilidade. Não, a gente consegue te entregar esses exames hoje mesmo, consigo te entregar até tal hora. Você quer esses exames, né? Você prefere a sua forma de pagamento? Qual seria? À vista, será cartão, dividido? Não, eu prefiro à vista. À vista, a pessoa tem um outro pensamento, cartão, ela tem outro pensamento. Então, a gente precisa ter qual que é o melhor atendimento? Esse padrão. Coordenadoras, definam um bom padrão de atendimento para cada unidade. Por quê? Porque cada região é diferente. Tem unidade que já vai chegar falando algumas, né, palavras típicas aí da região de vocês, que vocês acham que é importante, outras regiões não, mas tem que ter um padrão que a gente inicia a conversa. Eu acho sempre importante esse início. Olá, tudo bem? Bom dia, eu sou Nayara, porque eu já mostro para a pessoa que eu sou a Nayara e estou disposta a te atender, de qualquer forma, né? Qual que é seu nome? Então, eu quero conhecer você, eu estou aberta a te conhecer. E empatia, o que é empatia, gente? Empatia é se colocar no lugar do outro. Então, é entender que ninguém vem fazer um exame, acorda de manhã e fala assim, uhul, vou colher um exame. Ninguém faz isso. As pessoas, elas vão fazer, né, essa coleta porque elas estão com alguma dificuldade, estão passando por algum momento mais difícil, ou até às vezes por um exame de rotina. Ninguém é muito feliz com a agulha. Então, a gente precisa se colocar nesse lugar, precisa tomar essa cautela. Por quê? Porque às vezes eu acho assim, nossa, que paciente chato, com medo de agulha, uma pessoa mais velha, mas às vezes é aquela pessoa que sente mais, né? Aquela pessoa mais sentida, mais dolorida. E aí que vem falar daquele paciente aqui, que veio, que é o expressivo, que dói, que tá doendo, tá machucando. Ele é expressivo, tá falando desse paciente. E aí eu acho que ele tá querendo aparecer, fala demais, reclama muito. E não é isso. É ter empatia, é saber entender que para ele tá doendo mesmo. E a gente precisa acalmar. Ó, já tô finalizando, dói mesmo, é ruim mesmo. Não, não, é só uma picadinha, dói nada não. Dói, gente. Para ele tá doendo. Falar isso é irritar mais aquele paciente. É mostrar para ele que o que ele está falando não tem importância alguma. Dentro desse processo, o que que é importante no atendimento humanizado? Gentileza no atendimento, né? Então, atender aquela pessoa com atitude coerente, ser gentil.
Bom dia, tudo bem? Meu nome é Nayara. Qual que é seu nome? Será que eu fui coerente? Será que eu mostrei gentileza? Será que eu mostrei algum cuidado para esse paciente? Ser gentil com quem não é gentil. A gente precisa trazer essa gentileza para quem também não é gentil. Faz esse orçamento. Tá aqui o orçamento. Não, você vai agir da mesma forma. Vou realizar para o senhor. Qual que é seu nome? Não, meu nome não. Você vai olhar lá, fulano, o seu orçamento, você quer você prefere o valor à vista, você prefere o valor dividido? Qual que é a forma de pagamento? Não pode ser dividido. Você vai já passar as parcelas para ele, ó, dá 3 de 30. Tá, dá 3 de 30. Ah, não, esse valor tá caro. É, vou fazer um desconto para o senhor, para o senhor se tornar nosso cliente aqui, então vou fazer para o senhor 3 de 20. Cria, né? Você vai mostrar para ele que você vai estar agindo normalmente. Não vai criar nenhum ranço com aquela pessoa só porque ela está mal educada. Às vezes ele é o mal educado mesmo, mas às vezes ele não está no bom dia, né? E aí ele não é o mal educado, ele está mal educado. Gentileza é ser verdadeiro no que se fala. Gente, não minta para o seu paciente. Não fale para o seu paciente que só colhe de 6 ao meio-dia. Não fale isso para ele, porque se colhe aí de 6 a 6, se você fala para ele que se colhe de 6 ao meio-dia, e aí, aí outra pessoa fala assim: não, mas eu fui lá 4 horas da tarde e colhi. Como é que ele vai se sentir? Ah, que a pessoa não queria colher de mim, não. Que a pessoa não gosta de mim. Então, seja verdadeiro, fale a verdade. Ó, aqui a gente escolhe de 6 a 6, né? Pode ser o melhor horário que você puder vir. Então, fale o que acontece. Ó, esse exame eu não consigo te entregar amanhã, mas eu consigo te entregar depois de amanhã por causa disso, disso e disso. Explique, porque é melhor falar a verdade do que depois, né, colocar né, ter que ir lá e desmentir aquilo que você falou. Fazer é importante, mas mostrar o que está fazendo é mais ainda. Pessoal da coleta, é extremamente importante falar, ó, vou colocar o garrote, ó, já vou fazer a coleta aqui, para a pessoa se sentir que ela é importante, que ela não é só mais um ali naquele processo. A gente não pode ser só mais um. Então, é extremamente importante que a gente faça aquela coleta, né? Que a gente faça aquele processo explicando para a pessoa. Ali nós não estamos lidando com criança, a gente está lidando com adulto, ele quer saber o que está acontecendo. Seja gentil, mesmo quando ninguém estiver vendo. Gente, e ser gentil, a gente é gentil em qualquer momento, né? A pessoa tá falando, eu tô lá revirando o olho, achando ruim do que ela tá falando. Não, isso não é legal com o paciente, isso não é ser gentil. E se alguém estiver vendo? Você não sabe. Então, ser gentil é em qualquer momento. Eu tô ali para atendimento, para ser um bom atendente. A empatia, que a gente já falou que é fundamental, e cuidado com repetição. Por que que eu quero trazer para vocês, informar para vocês como que a gente trata cada paciente? Porque é extremamente importante entender que as pessoas são diferentes. Entender que a gente tem um paciente mal educado e tem o paciente que é estressado, que é agressivo. Entender que nós temos o paciente que é sinestésico, mas temos o paciente que é pragmático. Então, entender o pragmático não é um analítico. O pragmático está tudo certinho. O analítico quer entender, quer te fazer perguntas. São pessoas completamente diferentes. Então, entender que as pessoas não querem ser atendidas iguais. Por que que eu preciso ali, ó, de um bom padrão de atendimento? Que eu começo por ele, que eu vou fazer perguntas através dele, mas não vou continuar o meu atendimento por ele, porque ele vai só me definir que tipo de pessoa é aquela. A partir do momento que eu sei, aí eu sei como que eu vou atender aquele paciente. Interação, né? Envolvimento e interação. Demonstrar interesse, prestar atenção, se voltar inteiro ao paciente. Este é o caminho do bom atendimento. Mesmo nos atendimentos telefônicos, atenção e segurança dão aos pacientes vontade de continuar sendo atendidos pelo laboratório. O que que acontece, gente? Eu preciso, quando eu estiver atendendo aquele paciente, eu estou atendendo o paciente. Eu não tenho que atender o paciente que falar assim, ó, ô fulana, você viu como é que foi a novela? Não, legal demais aqui a novela, que não sei o quê. E o paciente lá. A gente não faz isso. A gente tem que voltar inteiro aqui, ó. Eu vou me fazer assim e vou me voltar inteiro para aquele paciente. Eu vou conversar com ele, eu vou me interagir com ele, se ele tá caladinho mexendo no celular, eu vou ficar calada e esperar ele finalizar, porque aquele paciente quer aquele tipo de atendimento.
mas eu vou me voltar para aquele. Tanto no atendimento telefônico, gente. O telefone está tocando, eu vou atender, eu vou me voltar para aquele atendimento telefônico. Eu não vou ficar prestando atenção no que o outro está fazendo, o que o outro está resolvendo, não. Eu vou voltar para aquele atendimento, vou entender o que aquela pessoa precisa de demanda. Vou fazer um atendimento no WhatsApp. Gente, o WhatsApp é extremamente importante a gente entender esse atendimento de WhatsApp. Se eu vou fazer esse atendimento, não vou deixar meu paciente no vácuo. Vocês deixariam o paciente de vocês no vácuo? Pessoa entra na recepção, dá bom dia, e aí vocês não dão bom dia e espera, fica largando ela lá. A mesma coisa acontece com quem está no WhatsApp. A pessoa deu bom dia, você não respondeu, no outro dia você vai responder? Dá a entender assim, que ela ficou lá o tempo 24 horas parado esperando você dar bom dia para ela e responder. Eu sei que tem momentos que não dá, que tá apertado, que tem muita gente, que é mais complicado, mas aí eu vou dar bom dia, tudo bem, fulana ou fulano? Estou finalizando o atendimento e daqui a uns instantes já te retorno. A pessoa sabe que ela sabe que você está ali, ela já entendeu que você está ali. Ela só precisa, ela precisa dessa atenção. E aí, gente, não um minutinho, ele é 60 segundos. Se passou de 60 segundos, você não conseguiu atender ela, você não foi verdadeiro. Então, é um instante, porque um instante pode ser 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. E não é minutinho, é minuto, porque não precisa ser falado no diminutivo. Então, nós vamos usar a palavra instante, porque instante pode ser até 5 minutos, né? Então, tomem cuidado com essa questão de se voltar. Você está ali para entender que tipo de paciente é esse, qual que é o perfil desse paciente e o que que ele espera. A empatia, que a gente já falou, o quanto é importante, né, entender essa necessidade do outro, entender quem é esse outro. E aí, gente, quando a gente fala de empatia, é importante a gente pensar até na coleta em casa. Vou fazer essa coleta em casa, vi lá que é um paciente acamado, que as pessoas são preocupadas com esse paciente acamado, que está todo mundo ali. Eu vou fazer uma coleta também com mais cuidado, com mais preocupação, porque as pessoas que estão ali esperam isso. É uma criança, a pessoa está com medo do atendimento, eu vou fazer um atendimento mais rapidinho. Vou agilizar, vou fazer o máximo que eu posso para aquela criança ficar mais calma. Chegar na casa da pessoa, tá cheio de sapato na porta, ninguém entra de sapato. Eu vou tomar cuidado com o meu. Se der para tirar, eu vou tirar. Se não der para tirar, eu vou limpar ao máximo o meu solado. Se tá tudo organizado, eu vou verificar o melhor lugar para colocar minhas coisas. Não vou sair jogando em qualquer lugar. Então, isso também é importante na hora do atendimento. Dicas para fazer abordagens infalíveis. Atender não é falar muito, é ouvir. O que que eu vou ouvir? Eu vou ouvir o nome desse paciente, eu vou ouvir se ele quer fazer um orçamento, eu vou perguntar para ele qual que é a forma de pagamento, vou perguntar qual que é a forma de pagamento. Eu preciso entender desse paciente qual que é o prazo de entrega. Eu sei que eu tenho o meu prazo, mas eu preciso entender. Porque se ele precisar de urgência, olha que cuidado que eu tive. Olha que perspicácia que eu tive na hora de falar para ele que eu vou atender mais rápido, que eu vou agilizar isso para ele. Aprenda a atender dentro da cultura do paciente. Adapte-se ao nível social, cultural do paciente. O que quer dizer isso? Tem pessoas mais simples e pessoas com conhecimento talvez até muito maior do que talvez não, muito maior do que o nosso. E a gente precisa entender isso. Quando é uma pessoa mais simples, eu vou falar uma linguagem mais simples. Quando é uma pessoa, né, que é um nível intelecto maior, eu vou falar com as palavras técnicas, né, usar o vocabulário mais adequado para aquela situação. Então, isso é importante para que as pessoas possam se conectar. Eu vou no laboratório, que a atendente fala, eu falo de uma forma muito coerente, né, eu uso um vocabulário impecável. E a atendente fica, você, tá bom? Você acha que isso vai trazer valor agregado? Não vai. Então, na hora que eu for atender, eu vou ver como é essa pessoa, vou perceber e vou chamar ela de você, vou falar, está bom, porque ela tem um nível maior, eu preciso subir um pouquinho. Vem uma pessoa mais simples, que fala mais simples, do cotidiano, normal, igual a gente, né? Vai falar a gente. Dentro disso, eu vou atender ela dessa maneira mais tranquila. Então, é importante pensar qual que é o nível intelecto daquela pessoa para a gente poder também
passar a informação conforme ele. Imagina eu levar um monte de informação técnica para uma pessoa que não conhece. É igual quando a gente vai no médico e a gente pede para o médico o que está acontecendo, né? Depois da solução, né? A gente fez os exames e pergunta para ele: o que está acontecendo? Ele fala um monte de palavra que a gente não conhece. Como que a gente se sente? Fala assim, nossa, não entendi nada. Ele falou um monte de coisa e não entendi nada. Então a gente se sente que a gente talvez pagou uma consulta à toa, que ele não teve o cuidado que a gente gostaria que ele tivesse. Então é importante a gente tratar a pessoa conforme o nível que ela está ali. Preço não é a única coisa que as pessoas estão interessadas. Pessoal, isso é muito importante. Eu já passei vários momentos, né, várias situações onde as pessoas reclamavam comigo de pessoas que eu indicava. Às vezes eu indicava um psicólogo e as pessoas viravam assim: nossa, Nayara, péssimo psicólogo. Porque eu fui perguntar o valor da sessão, ela já me passou com desconto. Ela acha que eu não tenho dinheiro, ela tá achando que eu sou pobre, que eu não vou pagar ela, que eu sou caloteiro. Então, gente, por isso que a gente tem que pensar que a gente não tem que medir o nosso bolso, achar talvez para a gente é caro, e achar que o nosso bolso é o mesmo bolso do nosso cliente, nosso paciente. Então, quando vocês forem fazer um orçamento, tem que perguntar como que a gente vai saber disso, né, Ara? A gente não vai dar desconto de uma vez, a gente perguntar qual que é a forma de pagamento. A hora que a gente der o valor, ele vai falar, não, tá caro. Aí você fala, não, mas para você eu vou fazer um valor diferenciado aqui. Dá para te dar tanto. Fazer esse preço que vocês fazem, tem gente que vai adorar, mas tem gente que vai odiar. Tem gente que vai virar e falar assim, nu, lá deve ser ruim mesmo, né? Porque tem que só ganhar a gente no desconto. Então faz lá, 50, é R$ 80, mas para você eu faço a 50. Eu nem te pedi nada. Por que que você está fazendo a 50? Você está pegando o paciente no laço? Está faltando paciente para vocês? Então, é esse cuidado. É entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, eu vim fazer o seu orçamento, gostaria de fazer esse orçamento. Qual que é a forma de pagamento? É à vista, é a prazo? Que aqui a gente divide no cartão. Ah, é prazo. Ele está esperando umas parcelas menores. Vamos pensar, quando a gente vai comprar alguma coisa, vai comprar uma geladeira, por exemplo. Essa geladeira, a gente vai comprar à vista. A gente espera ouvir lá 1.800, 2.000, até 3.000, né? Até mais. A gente espera ouvir um número maior. A gente vai comprar a prazo. A gente espera ouvir uns 399, 499, alguma coisa nesse sentido. Então, quando o paciente vai comprar algo, se ele fala que é à vista, ele já está esperando um número maior. Ele não está esperando 10,99, dez reais, R$ 20, ele não está esperando isso. Ele está esperando um valor mais agregado. Quando ele fala prazo, ele está esperando as parcelas menores. Então, a gente precisa entender qual que é a expectativa dele. O que que eles querem? Que é à vista, que é a prazo? Para a gente falar. Quando for à vista, eu vou falar, é R$ 150. Ponto. Eu não vou dar desconto, eu vou esperar ele pedir. Às vezes, para ele, não é o desconto que ele quer. E aí, depois que a gente fizer isso, ele vai falar, é a prazo. Eu vou falar 3 de 30, 3 de 40. Eu não vou falar o preço total. Ele não quer ouvir o preço total. 3 de 30 cabe no meu bolso. Isso dá para fazer? Então, é isso que a gente tem que tomar esse cuidado. A partir desse momento, ele virou e falou assim: 150 está muito caro. Não, mas para você, que já é paciente aqui há mais tempo, eu consigo fazer a tanto. Vou te dar um desconto. Não, para você que não fez exame aqui conosco, você se tornar nosso paciente, eu consigo te fazer a tanto e vou te entregar nesse prazo, porque eu já sei o prazo que o paciente quer. Ele quer fazer um orçamento, gente, a gente vai dar só o preço, não. Antes de fazer o orçamento, a gente vai perguntar para ele qual que é o prazo que ele precisa da entrega do exame. Não, eu vou entregar só semana que vem para o médico. Não, vou entregar só mês que vem. Então, o prazo para ele não é o mais importante, é o valor. Não, eu preciso de entregar esse exame amanhã. Prazo para ele é muito importante. O valor é importante, mas o prazo é muito mais. Então, a gente tem que ter essa noção do que é importante para aquele paciente naquele momento. Outra coisa, comece falando do paciente, não de si. Por isso que a gente tem que perguntar. Não é sair dando desconto, é perguntar. Qual que é o valor? Ele chega, eu gostaria de fazer esse orçamento. Camila, e esses exames você precisa dele para quando? Eu preciso dele para amanhã. Tá. E você prefere o pagamento à vista ou o pagamento a prazo? Não, eu prefiro a prazo. Aí você faz o valor e passa para ela. Aí ela fala assim: não, mas esse valor para mim ainda não me atende. Então vou te dar um desconto e ainda consigo te entregar amanhã.
olha para você ver o quanto que foi diferente esse atendimento. Eu só vou dar o desconto, eu posso dar um desconto ainda menor. Às vezes eu podia dar 3 de 20. Eu vou falar, vou fazer para você 3 de 25 e ainda consigo te entregar amanhã, que é o prazo que você precisa. Porque ela preocupou com o prazo. O prazo é o mais importante naquele momento. Coloque empatia na frente da simpatia, né? Que se coloque no lugar do outro. O paciente com pressa, gente. O que que dá para adiantar para ele? O paciente que está lá esperando o IPCEM, que está demorando, por que está esperando tanto? Tenta explicar para ele o que está acontecendo, para ele ter informação. Eu acho que é importante. Eu acho que as pessoas elas podem esperar, mas elas precisam entender por que que está demorando tanto. Será que é porque a pessoa está enrolando ou porque teve algum problema? Porque todo mundo sabe que as coisas podem demorar, mas se alguém está ali não fazendo o seu serviço, a pessoa fica nervosa. Agora, se teve algum problema e está sendo resolvido, tem alguém disposto a resolver aquele problema, isso não vai ser um grande problema, né, dentro do trabalho. Fale sobre os benefícios, né? Fale por que que é bom fazer o exame aqui, porque entrega mais rápido, porque aqui os exames têm credibilidade, porque os maquinários são diferenciados. Isso tudo é importante. Por isso que eu tenho que saber quais são os maquinários que tem aqui. Por isso que eu tenho que entender por que que aqueles maquinários são importantes. Por que que a ISO 9000 é tão importante? Eu tenho que saber disso, gente. Porque quando eu vou vender benefício e não característica. Exame de hemograma, todo concorrente de vocês fazem. Agora, exame de hemograma no melhor maquinário que tem, com entrega rápida, será que é todo mundo que faz? Nunca fale mal da concorrência. Ah, não, vou fazer ali no concorrente. Ah, lá é ruim demais, faz lá não. Acabou, você queimou totalmente com aquele paciente. Não, tudo bem, né? Se você acha que lá é melhor, mas eu queria só te, né, deixar claro que aqui eu consigo cobrir o valor que eles fazem lá. A gente tem uma diferenciação nos nossos maquinários aqui, são maquinários extremamente diferenciados. Nós temos a ISO 9001. Isso traz para ele valor agregado. Claro que é aquele paciente que deixa falar o analítico, né? O que é auditivo. O paciente visual vai chegar, se estiver bonito, se estiver dentro da expectativa dele, ele vai fazer, porque ele não vai fazer exame em qualquer lugar. O paciente pragmático também, certinho, que gosta, ele quer ouvir se as coisas estão, se o exame está, né, se está sendo feito num laboratório legal, que tem, né, qualidade. Então, a gente tem que entender esse paciente para saber o que ofertar para ele. Cuidado com a imagem, gente. Aparência é tudo. Meninas, cabelo preso na coleta, na área técnica, tem que ter cabelo preso. A roupa tem que estar limpa, porque imagem vende, imagem por si só vende. Por que que vocês acham que alguns lugares vendem mais do que os outros? Porque é mais bonito, porque chama atenção, porque primeiro a gente compra com os olhos. Primeiro a gente come aquele prato de comida que a gente vê com os olhos. Às vezes não tá gostoso, mas estava bonito, a gente experimentou. Às vezes estava uma delícia aquela comida, mas estava feia, a gente não quis nem olhar. Então é muito importante ter esse cuidado. Imagem é importante, as meninas vestidas na recepção, a recepção limpa, a recepção organizada, as coisas no lugar, a mesa de vocês está limpa, organizada, porque imagem é tudo. Seja organizado, tá vendo? Mantenha as coisas na primeira gaveta, as meninas a bandeja limpa, organizada, com os tubos ali, tudo que vocês precisam está ali na mão. Nunca fale rápido demais, porque as pessoas talvez não entendam, vão perguntar novamente não entendi, e elas talvez na terceira vez não vai perguntar porque vai ficar sem jeito. Usem um tom de voz adequado. Idoso tem que falar mais alto. Criança, mãe com criança, às vezes tem que falar um pouquinho mais alto, porque a criança está agitada. Oferte para essa mãe o playground ali, para ela colocar a criança dela. Saiba como iniciar uma conversa, saiba escutar e se despojar dos preconceitos. Gente, às vezes a gente não gosta de um tipo de pessoa, a gente não gosta de uma forma de uma pessoa se vestir, e aí a gente tende a tratar essa pessoa talvez com uma indiferença, talvez não tão legal assim. E a gente tem que tomar esse cuidado muito grande, porque preconceito faz a gente não sorrir, não ter um cuidado maior com aquela pessoa, só porque às vezes a gente não gosta dela. Ah, eu não gosto de pessoa que tenha cabelo grande. Não gosto de pessoa que tem cabelo grande. Aí qualquer pessoa que não tem, a gente fica meio assim, ai, não quero atender, ai, não é meu perfil.
E isso não é legal, a gente tem que despojar disso, porque no mundo que a gente vive, hoje ter preconceito não é uma coisa muito boa, né? Não é uma coisa boa. Então, viu aquela pessoa, ela às vezes tem aquele cabelo grande, é dela, é o gosto dela, é o jeito dela, e eu tenho que aceitar. E eu vou sorrir, e eu vou ser o melhor vendedor que eu possa ser para aquela pessoa. E aí, a gente tem o atendimento, que é o atendente consultor, né? O atendente e o atendente consultor. O atendente, sabe quando vocês vão na padaria e vão comprar vocês compram tipo assim, um suco e uma coxinha. Ele é um atendente, ele só te dá o suco e a coxinha. Mal, mal te dá um bom dia, mal, mal fala alguma coisa com você. O atendente consultor, ele vai além. Ele quer saber as suas necessidades. Sabe quando a gente vai comprar um carro, que a pessoa pergunta se vai ter som, quais são nossos sonhos, o que que a gente espera, se é um carro para passeio, se a família é grande, manda levar o esposo, a esposa, não é assim? Por quê? Porque é um atendimento que vai envolver emoção, que vai ser um consultor. Então, quando chegar o paciente para vocês, tentem ver quais são as necessidades que eles têm para a gente dar solução. A gente precisa dar solução. Eu quero entrega rápida, então tem que dar solução, entrega rápida. Eu quero preço, tem que dar solução, preço. Aí eu quero qualidade nos exames, eu tenho que dar solução, qualidade nos exames. Então eu preciso entender que paciente é isso. E aí eu tenho que ser um especialista, eu preciso entender o que que eu estou vendendo. Pessoal que está na coleta, que está na recepção, tem que entender que os exames são esses, tem que estudar, gente, tem que pegar aquelas. Para que que serve um hemograma? Ah, mas para que que serve um exame de urina? Ah, para que que serve esse exame aqui? Esse aqui é um exame de colesterol? A gente precisa entender isso. E vocês vão só aprender isso estudando. Então tem que pega as listinhas de exames, dá uma olhadinha, vai lá no Google, vai lá no YouTube para entender que tipo de exame é aquele, para que que serve. Tem exame que é muito cotidiano, que é muito comum. Então a gente precisa entender do que se está se falando. E a gente tem que ter esse domínio do que a gente está vendendo. Porque senão a pessoa vira e fala assim: ah, vou fazer um exame de colesterol. E aí você fala um exame que não tem nada a ver com a área do colesterol. Fala, uai, mas por que que essa pessoa está me ofertando isso? Não tem nada a ver? Então, pensem nisso, nesse consultor, nesse vendedor consultor. E aí, esse conceito de venda consultiva, né, que é essa venda mais próxima, é investigar, é estar investigando, é ter um diagnóstico, é ter qual que é a necessidade dessa pessoa e dar para ela o resultado que ela precisa. Então, olha que legal, ao passo que na contramão desse enfoque, ainda existem empresas e vendedores que vendem para resolver problemas dos seus clientes e servir-se deles. Por outro lado, as organizações profissionais que praticam a venda consultiva vendem para resolver os problemas deles, dos clientes e servi-los. Tem empresa que acha assim, o paciente que se vire. Nós não somos essa empresa. A gente quer resolver o problema do paciente. O paciente é o foco do nosso processo, porque sem ele a gente não paga as contas. Sem ele, não teria nós aqui. Eu não estaria aqui, você não estaria, sua coordenadora, não existiria o laboratório. Então, a gente precisa, sim, do paciente. Ele é extremamente importante para a gente, muito importante. Por isso que a gente tem que dar soluções eficazes, né? Soluções, né, que vão trazer para ele retorno, né? Vai ter um resultado do que ele espera. O que que é esse resultado que espera? O valor, o resultado rápido, a eficácia, né? Todo esse processo, todo esse conjunto, mas cada paciente vai querer uma coisa. Concordam, gente? Acham que é por aí? Gostaram do que eu trouxe até o momento? Estão gostando desse treinamento? Me dão um feedback depois. Estou muito feliz por passar esse treinamento por vocês. Espero que vocês estejam comigo na segunda aula, que vai falar um pouco mais sobre essa abordagem de vendas. E espero muito que a gente faça esse novo script de vendas e pense melhor nesse perfil do paciente, tá bom? Obrigadinho e até a próxima. Tchauzinho, pessoal!